Agora esta chamada está sendo gravada. Clame por Cristo, chame por Ele. Este nome tem poder para restaurar e transformar o seu viver, para inundar todo o seu ser, para iluminar o seu caminho e te guiar a lugares de paz. Clame por Cristo, chame por Ele. Este nome tem poder. Clame por Cristo, chame por Ele. Este nome tem poder. Filho do Altíssimo, Príncipe da paz, a luz do mundo, quem o seguir nunca andará em trevas. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o pão da vida que sacia a alma, Deus Salvador, o bom pastor que cuida de você, que cuida de você. Nenhuma lágrima é derramada sem que Ele saiba, nenhum sorriso sem que Ele o perceba. Se você crer e o buscar e se entregar, Ele virá te socorrer, alívio te será. Clame por Cristo, clame por Cristo, chame por Ele. Bom dia mais uma vez. Mais uma vez estamos aqui, nesta manhã, nas primeiras horas da manhã, buscando aí a presença de Deus nas primeiras horas da manhã e ao vivo, hein? Como que está sendo aí a experiência de vocês acordar todos os dias, um pouquinho antes, né? Porque se acordar em cima da hora, acaba atrasando um pouquinho. Mas como que está sendo a experiência de vocês? Como que está sendo a experiência, estudar todos os dias, é um ano bíblico,
vai, assim, vivendo a sua experiência, escrevendo no caderninho, para que depois a gente possa ter um momento tão gostoso como foi no domingo, né, de a gente poder compartilhar aí como que está sendo essa experiência de cada um. E a minha experiência tem sido muito boa, cada dia mais me sinto renovada, e eu sei que no decorrer deste ano, como eu sempre falo, Deus vai operar muitas obras na nossa vida, né? Pedro também, tem certeza, né, Pedro? Todos vocês estão tendo experiências boas de estar aqui nas primeiras horas da manhã. E nós recebemos um renovo do Senhor, é maravilhoso. E acaba se virando assim um hábito, né? Um bom hábito. Graças a Deus por isso. Nós estamos estudando o livro de Gênesis, na história de Abraão, e hoje a gente vai se aprofundar mais um pouquinho, mas antes eu quero orar com vocês, orar pelos pedidos, né? Ontem eu dei uma passadinha lá na descrição do canal, né, do vídeo, que é colocado todos os dias para vocês revisarem, assistirem, e tinha alguns pedidos ali, tinha agradecimentos, fiquei feliz, igual eu comentei ontem, é tão bom quando nós temos um espírito de gratidão, de reconhecer. Assim, é muito importante, né, porque isso contagia a atmosfera. Então, a gente precisa pedir, sim, mas precisamos, antes de tudo, né, agradecer. Por isso que tem, né, por isso que Jesus, ele fala, né, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus, nosso Senhor. E que nós devemos sempre manter esse espírito de gratidão, porque se houver murmuração, como nós estudamos ontem, né, o que vai acontecer? Com isso a gente afasta a presença de Deus, afasta o Espírito. Então, que nós possamos sempre manter o espírito de gratidão. Nós vamos orar hoje pela Eliane. A Eliane é um curso muito especial, conheci há algum tempo. Ontem eu estive conversando um pouquinho com ela, orei com ela ontem, e eu quero que vocês estejam orando por ela. É uma pessoa que ela está passando por um momento difícil e carece das nossas orações. E também pela sua família, os seus filhos, vamos interceder, né, por elas. Hoje nós temos aqui alguns pedidos, pedindo simplesmente para que ore pela família, né? Família é o alvo de Satanás, onde Satanás ele quer atacar. Então nós precisamos mesmo orar, clamar a Deus, interceder, né, para que o Senhor, né, nos proteja, nos guarde, e que através da sua palavra nós possamos também o que? Nos blindar e saber nos proteger também, fazendo a nossa parte, né? Não dando brechas. E então, além da Eliane, o Marcelo, ele pede também pela sua família, especial, né? Ele fez um pedido especial também para que pudesse atender a sua casa, que Deus possa estar abrindo as portas, né? Colocando ali um comprador, para que ele consiga, então, realizar essa necessidade dele. Flávia também, Flávia, ela pede uma oração pelo seu casamento, e agradece também pela oportunidade de estar participando desse grupo, né? Ela pede oração pelo seu filho Davi, Daniel, e ela diz também que ora por nós. Que bom, viu? É isso aí, uns orando pelo outro, né? Flávia Novaes, estejam mesmo orando por nós. Nós carecemos também de oração. Inclusive, nessa semana, né, a igreja do Chakras está orando pela minha família. Então, sempre Deus faz as coisas certas. Eu louvo a Deus por isso. Ele cuida de nós. Ele cuida de vocês. E eu tenho certeza que todos os pedidos que estão sendo feitos aqui, e até mesmo que está aí no coraçãozinho de vocês, que foi feito, alguém escreveu aí, não deu para ler, né? Mas depois eu vou tomar nota. E se vocês, ainda que não fizeram seus pedidos, vai lá, coloca na descrição do vídeo, para que eu possa, então, fazer a mesma coisa, porque todos os pedidos que estão lá, eu venho, olha, eu anoto no meu caderninho. E aí, eu venho aqui, às 3 horas da tarde, sempre estou orando, às vezes na correria aqui, quando acontece algum imprevisto, quando eu não coloco lá no vídeo de 3 horas, mas eu, em outro momentinho, vou lá e oro, mas é especialmente às 3 horas da tarde em que eu sempre paro para orar. E estou, assim, orando por esses pedidos, e o meu caderninho, eu acredito que até o final do ano, porque esse aqui é o novo, ele vai estar cheio, porque eu vou encher ele de nomes, né, de pedidos, e depois eu quero um específico de gratidão.
E eu quero te motivar você a fazer isso também no decorrer deste ano. Escrever os pedidos de oração e ter um separado apenas para agradecer. Porque eu tenho certeza que neste ano Deus fará milagres no nosso meio. Eu creio nisso. Assim como aconteceu com Sara. Sara, nós estamos estudando hoje a história de Sara. Você já imaginou uma pessoa de 90 anos engravidando? Então, isso aconteceu com Sara. Ela até achou engraçado, né? Nem imaginaria aos 90 anos estando grávida. Mas Deus estava falando sério quando disse que ela iria engravidar. E foi o que aconteceu. Ela engravidou, teve um filho, né? Chamado Isaac. Ela viu seu filho crescer. E com isso ela foi desenvolvendo uma confiança cada vez mais em Deus. E ela entendeu uma coisa muito importante que nós também precisamos entender. Não importa o tamanho do problema, não importa o tamanho do seu problema, não importa a dificuldade, Deus, ele sempre cumpre as suas promessas. Então, assim como Sara aprendeu a confiar em Deus, vendo ali que ele cumpriu a promessa dele na vida dela, nós também precisamos confiar em Deus, que as suas promessas, que a sua palavra, elas não vão falhar, ela vai cumprir. E eu quero convidar você nesta hora, para que a gente possa, então, orar e buscar mais uma vez a presença do Senhor, e assim a gente continuar esse estudo para a honra e glória em nome do nosso Deus. Então, feche seus olhos aí onde você está, e vamos orar mais uma vez. Querido Deus e amado Pai, mais uma vez nós louvamos o Teu nome, porque o Senhor é digno de todo louvor e de toda adoração. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede de estar aqui, nestas primeiras horas do dia. Senhor, já faz parte da nossa rotina acordar cedinho e estar aqui para buscar a sua presença. Quando o relógio não desperta, o Senhor já nos despertou. E tem sido assim no automático. Nós te agradecemos porque tantas vezes o Senhor nos chama pelo nome. E eu louvo o teu nome por isso. Quero te suplicar uma bênção especial por esses nomes que foram citados aqui. Quero clamar ao Senhor pela vida de cada um. O Senhor sabe da dificuldade, da necessidade, do desespero, da angústia, dos problemas, dos anseios. Visite, ó Pai, a cada nome, a cada família. E houve pedido, Senhor, para que o Senhor abençoasse famílias, que o Senhor Deus possa estar abençoando, restaurando, e que a sua promessa venha se cumprir na vida de cada um. Houve também, Senhor Deus, pedido da Flávia, que clama, Senhor Deus, pela restauração do seu lar e dos seus filhos, que o Senhor esteja atentando, Senhor, para o seu pedido. Senhor Deus, eu sei que, além desses nomes que foram citados aqui dentro dessa sala, tem muitas pessoas que também trazem um pedido especial nesta manhã. E eu quero, nesta hora, em nome do Senhor Jesus, apresentá-los a Ti. Receba cada um, o Senhor conhece o coração, o Senhor sonda. E eu sei, Pai, que nenhum de todos aqui que colocam expectativa no Senhor serão frustrados, porque o Senhor cumpre as suas promessas. E não existe nada, Senhor, impossível para Ti. Não existe nada difícil para Ti, porque o Senhor é o Deus do impossível. E eu entrego, Pai, essas causas diante do Senhor. E que cada família, cada mulher, cada pessoa que aqui está nesta hora receba as Tuas bênçãos, sobretudo, receba uma porção dobrada do Teu Santo Espírito. Derrame sobre nós, Pai, uma porção máxima do Teu Santo Espírito, para que nesse dia nós sejamos guiados por Ti, sejamos renovados, que tudo que viermos a fazer, Pai, que seja verdadeiramente guiado por Ti, que tenhamos paz, que tenhamos discernimento, sabedoria, que a Tua presença esteja conosco. Seja nesta hora, mais uma vez eu te peço, o nosso professor e o nosso mentor. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Deus abençoe vocês. Hoje a nossa professora é a Carolyn. Ela já vai entrar aí para estar compartilhando com vocês. Que o Senhor abençoe mais uma vez você. Carolyn, em nome de Jesus. Beijinho. E vamos continuar o nosso estudo. Bom dia para todos. Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Sim, sim. Tá bom.
Hoje, como Sim. minha mãe disse, eu sou a Carolyn, sou a filha da Gildete, para quem não me conhece, né? E hoje nós iremos dar sequência a esse tema de Abraão e Sara, né? A promessa da fé, o capítulo 13 do livro Patriarcas e Profetas. Mas antes, eu gostaria de convidá-los a curvarem suas frontes para falarmos com Deus mais uma vez, para que Ele venha nos iluminar e para que possamos aprender mais sobre a mensagem desta manhã. Então, vamos orar. Muito obrigada, Senhor Deus, pela noite de descanso, por mais um dia, por estarmos aqui mais uma vez reunidos na Tua presença para Te adorar e aprender mais sobre Ti. Nós estamos aqui abertos para receber a Tua palavra, que o Senhor possa me usar, que eu venha ser um instrumento nas Tuas mãos, para que eu venha falar palavras sábias e a mensagem que o Senhor quer passar para essas pessoas que estão aqui nesta manhã. Que o Senhor venha abrir a mente e o coração delas para receber mais a sabedoria divina que o Senhor tem para elas. Em nome de Jesus, amém. Eu vou começar fazendo uma pergunta para vocês refletirem aí. Vocês acham que Deus nos prova diante da nossa rotina diária, né? Vocês acham que Deus nos prova quando nós fazemos um pedido a Ele, quando nós temos um desejo demais, né, no íntimo do nosso coração? Nossa, eu quero tanto isso. Eu quero tanto isso, eu tenho orado tanto, tanto por isso. E quando às vezes a gente pensa, nossa, isso é tão inalcançável, às vezes a gente chega até a pensar assim, né? Parece que é algo tão impossível de acontecer, e aí, às vezes, a gente até acaba se frustrando e desistindo, né? É o que acontece muitas vezes conosco. E a resposta, né? Eu já vi aí até a Karina, algumas pessoas compartilhando aí, participando, né? Falando que sim, que Deus nos prova. E a prova disso é exatamente a história que nós iremos falar hoje, de Abraão e Sara, a prova da fé, né? Em que Deus chegou para Abraão, enviou anjos pessoalmente para falar para ele que ele teria um filho, que através desse filho teria uma grande nação, uma grande semente, uma grande descendência. E aí, gente, nós analisando essa história nos faz refletir até, né? Gente, naquela época, Deus chegou para Abraão, inclusive Sara ouviu a promessa e disse que ele teria um filho com Sara. E na trajetória dessa história, a gente vê que ele chegou a ter tantas dúvidas e incertezas que ele e Sara fizeram umas burradas que nós, como seres humanos, fazemos hoje também, né? Mas até diante das nossas burradas, vamos dizer assim, Deus, ele sabe, ele é especialista em transformar as maldições em bênçãos, né? Em consertar os nossos erros. E é exatamente isso que nós fazemos, né? Exatamente isso que nós fazemos. Por que a gente age dessa forma, né? Vocês vão entender mais para frente, tá? Mas olha, eu gostaria de ler alguns trechinhos que eu achei mais importante para a gente ir acompanhando melhor essa história. Abraão aceitara ser, sem pôr em dúvida a promessa de um filho, mas não esperou que Deus cumprisse a palavra no tempo e maneira que ele o entendia. Foi permitido uma demora para provar sua fé no poder de Deus, mas ele não pôde suportar a prova. Muitas vezes, nós somos tão ansiosos, né? Às vezes as coisas demoram demais para serem respondidas e a gente começa a questionar, né? Mas será que é isso mesmo? Será que Deus realmente quer isso? Será que Deus vai atender realmente a minha oração? Isso parece ser tão impossível, né? E foi o que aconteceu com Abraão naquela época. Ele já tinha
quase 100 anos, né? Sara aí também com 90 anos, como minha mãe disse, já considerada aí idosa na época, né? Para eles ter um filho era algo impossível. E qual foi a reação e a atitude deles? Veja o que a falta de fé, o que a falta de confiança faz com que nós cometamos erros na nossa vida. Então, olha qual foi a atitude de Sara. Sara bolou um plano. Tá, já que Deus disse que nós teremos um filho, né? Olha lá a gente tentando fazer as coisas com as nossas mãos, né? Armar um plano, né? Então ela sugeriu como um plano pelo qual o propósito divino poderia se cumprir-se, que uma de suas servas, Agar, né, fosse tomada por Abraão como segunda mulher. Veja que burrada isso, né? Que loucura isso, né? E olha, naquela época, né, as pessoas elas tinham a poligamia, né? Como assim? Não era algo tão imoral como hoje, né? Hoje não é normal isso. As pessoas, o homem casar com várias mulheres, ter várias servas, né? Isso não é normal. Mas é importante dizer aqui que isso nunca foi aprovado por Deus, tá? Isso jamais foi aprovado por Deus. Como a gente vê aqui, isso aqui foi um plano da Sara, né? Da cabeça da Sara para tentar o quê? Fazer com que a promessa fosse realizada logo. E tem gente que ainda vai lá e justifica, né? E usa como embasamento essas histórias bíblicas para falar que Deus aprovava a poligamia, mas isso não tem nada a ver, tá? Inclusive, nós vemos que houve grandes consequências dessa questão da poligamia. Por quê? Porque além de eles não confiarem em Deus, as consequências de que Abraão ter que mandar o seu filho embora. Mais à frente nós vamos ver isso, né? Então veja que loucura isso. Olha, do casamento de Abraão com Agar resultaram males, não somente para a sua própria casa, mas para gerações futuras, né? Os nossos erros, quando nós agimos pelas nossas consciências próprias, né? Tentando apressar as coisas, às vezes nós cometemos erros que vão nos prejudicar, mas não só a nós mesmos, aos nossos descendentes, às gerações, né? Veja aí como aconteceu com Adão e Eva. Um erro, a decisão ruim que eles tomaram, prejudicou toda a nação, toda a humanidade. E é assim da mesma forma, né? Como aconteceu com Abraão, com Sara, com nós também. Eu não sei se você já tomou um erro, já cometeu um erro, e hoje você olha e fala, olha só, se eu não tivesse feito aquilo, meu filho não estaria passando por isso, ou essa pessoa não, isso não estaria acontecendo, né? Muitas vezes, é por isso que a gente precisa sempre ter na nossa mente. Tem aquela frase de Ellen White que fala assim, é muito mais fácil cometer um erro do que corrigi-lo. E muitas vezes, quando nós não confiamos em Deus, quando nós tentamos agir achando que ele não vai fazer a parte dele por completo, é aí que nós nos prejudicamos muito mais, né? E olha o que aconteceu com essa decisão aí de Sara e Abraão, porque a ideia foi de Sara, mas Abraão, ele topou, ele fez igual Adão, né? Ele caiu nessa ideia aí de Sara, né? Então, veja, essa decisão deles, né, trouxe diversas desarmonias no lar, na família. Então, Abraão decidiu se casar com Agar, se juntar com Agar, e ali ela, de serva, começou a se vangloriar, porque agora ela era a mulher de Abraão, inclusive tinham dado a ele um filho. Então, Sara, como ela era esposa legítima de Abraão, ela começou a ver aquilo e ficou incomodada, começou a ficar com ciúmes, começou a ter, então, contendas no lar, né? Quando a gente tenta fazer as coisas com as nossas mãos, as coisas, a tendência é que dá errado, né? E foi o que aconteceu. E diante disso, desse plano, surgiram muitas consequências, né? Elas começaram a brigar, a Sara começou a desrespeitar, a humilhar a sua serva.
E aí Agar, o que que ela fez? Ela foi e fugiu para o deserto, né? Mas então, Agar, como estava se vangloriando, desculpa, como ela estava se vangloriando, o orgulho surgiu no seu coração, né? Então teve essas desarmonias, essas contendas, e aí ela fugiu para o deserto, né? Mas um anjo falou para ela o quê? Para ela voltar e se humilhar e respeitar a sua, né, a Sara, né? Respeitar a, a sua, como que se diz a palavra? Ó, o Senhor ouviu a aflição, né? Patroa, né? Sua patroa. Isso, né? Não é patroa a palavra correta, né? Mas é basicamente isso, vocês entenderam o termo, né? Então, Deus falou para ela voltar e se humilhar, né? A sua Debaixo. senhora. Oi? A sua senhora. Isso, exatamente. Muito obrigada, viu? Ó, torna-te para a tua senhora, tá falando aqui, né? E humilha-te debaixo de suas mãos. Todavia, com a repreensão, ouve, de mistura palavras de consolação também. Veja que, mesmo diante das tribulações, das descontendas, né, das desarmonias, Deus ele ainda age, né, de uma forma tão sábia que, aos nossos olhos, nós não temos essa capacidade, né? Só com muita transformação de caráter mesmo, né? Olha que interessante. Então, olha, quando Abraão, então depois de toda essa burrada que eles fizeram aí, essa armação de plano que eles fizeram, já que Deus disse que eu vou ter um filho, então vai lá, junta com Agar, tem um filho com ela, e aí a promessa de Deus vai se cumprir, né? Olha que loucura. Mesmo o anjo de Deus aparecendo para eles pessoalmente, eles armaram esse plano. E nós, então, né? A gente chega até a pensar, né? Hoje não é tão normal isso acontecer. De um anjo chegar, aparecer e falar: olha, você vai fazer isso, vai ter isso, não sei o que, vai ter uma promessa, né? Hoje a gente tem que ficar o quê? Mais jejum, oração, buscar, né? E confiar. Hoje é muito mais difícil. Naquela época, teve um anjo falando pessoalmente, né? Então, assim, é muito mais difícil até de entender, né? Mas olha só, quando Abraão tinha quase 100 anos de idade, a promessa de um filho foi-lhe repetida. Então, depois de ter Ismael, depois de nascer Ismael, o anjo chegou para ele de uma forma muito mais clara e falou: olha, você vai ter um filho, tá bom? Mas aí, olha, com Sara, né? Olha só, quando Abraão tinha quase 100 anos de idade, a promessa de um filho foi-lhe repetida, com a asseveração de que o futuro herdeiro seria filho de Sara, né? Mas Abraão ainda não compreendeu a promessa, ele ainda não entendeu, né? Olha, sua mente de pronto volveu para Ismael, achando, não, a minha descendência é de Ismael mesmo, né? Apegando-se à crença de que por meio dele os propósitos graciosos de Deus deveriam cumprir-se. Em sua afeição para com o filho, exclamou: Oxalá que viva Ismael diante de seu rosto. De novo foi feita a promessa. Então Deus foi lá e voltou para ele e falou novamente, agora de uma forma como se fosse impossível ele não entender. E Deus falou: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu conserto. Então aqui não teve como Abraão não entender a mensagem, né? E aí surgiu e nasceu Isaac, né? Após uma espera de uma vida. Gente, a forma como que nós devemos entender essa história, né? Exatamente o que nós não devemos fazer. Essas histórias na Bíblia, elas nos servem de inspiração e é exatamente a forma como nós agimos muitas vezes diante, né, das promessas que Deus tem para nós. Ele tem muitas bênçãos para nós, né? E como que a gente faz para a gente saber se é da vontade de Deus ou não, né? Se é uma promessa. Posso dar um palpite aqui? Oi? Posso dar um palpite? Mãe, eu não sei se dá para gravar. Mãe, dá para gravar ao vivo? Não. Eu estou dizendo se eu posso falar. Ela quer fazer um comentário, mas seja, comentário. seja breve. É rápido.
Ah, sim. Uma das coisas que chamam muita atenção é aqui, ó, a instrução proporcionada a Abraão no tocante à santidade da relação matrimonial deve ser uma lição para todos os tempos. Não foi somente na época de Abraão, mas para todos os tempos, essa questão de poligamia não foi adequada, não era uma coisa que era permitida por Deus. Então, não foi somente na época de Abraão, como em todos os tempos, né? Então, que aqui a gente deixa isso aqui bem claro, que essa instrução que Deus deu a Abraão não foi somente naquela época, é para todos os tempos. Exatamente. Inclusive, eu já referi a esse tema, né, no início. Eu já falei sobre essa questão da poligamia e já deixei claro também que isso nunca foi aprovado por Deus. Inclusive, tem pessoas que usam essa história para embasar, né, de que a poligamia naquela época era normal, mas não, né? E essa parte aí que você leu, eu também ainda não cheguei nela. Mas é realmente isso, né? Deus, ele nunca aprovou. Inclusive, essa questão da poligamia trouxe as consequências, né? Para Abraão e para Sara, né? Se eles tivessem se atentado aos princípios de Deus, à ordem de Deus e à promessa, se tivessem confiado em Deus, eles não teriam cometido esses erros aqui, né? Mas então vamos seguir. Quando Isaac nasceu, teve o quê? Teve aquela questão, né? Como que nós devemos refletir de que às vezes demora demais, né? Gente, essa bênção que eu tenho orado, que eu tenho buscado, que eu tenho pedido a Deus, demora demais. Mas tudo tem o seu tempo, né? Tudo tem o seu tempo. E foi exatamente isso. Olha, o nascimento de Isaac, trazendo a realização de suas mais caras esperanças após uma espera de duração de uma vida. Mas também a gente precisa refletir de que talvez se Abraão não tivesse ouvido, né, Sara, e também não tivesse se juntado com Agar e não tivesse tido a Ismael, talvez essa promessa não teria demorado tanto. Ou seja, às vezes os nossos erros, né, a nossa falta de confiança e fé em Deus atrasa as nossas bênçãos. Vocês estão entendendo? Que interessante de refletirmos isso, né? Então, olha o que aconteceu. Após Isaac nascer, como Ismael, o filho mais velho, né, antes era o mimadinho, né, era o filho querido, o filho visto como o filho da promessa, então ele começou o quê? A ter inveja, a zombar de Isaac, né? Ele não respeitava nem ele nem Agar, passou a respeitar o filho primogênito mesmo, o filho da promessa. Então começou a ter essas desavenças no lar. E qual foi a atitude de Sara diante disso? Ela teve que pedir para que Abraão mandasse eles embora, para que tivesse uma solução diante disso. E aí vai entrar aquela questão também, né? Que é eu não sei quem que comentou aí, mas exatamente, olha, a instrução proporcionada a Abraão no tocante à santidade da relação matrimonial deve ser uma lição para todos os tempos. Declara que os direitos e a felicidade desta relação devem ser cuidadosamente zelados, mesmo com grande sacrifício. Sara era a única esposa legítima de Abraão. Seus direitos como esposa e mãe, nenhuma outra pessoa tinha a prerrogativa de partilhar. Então, olha que loucura. Sara pediu para quê? Para que Ismael e Agar fossem mandados embora. E aos nossos olhos, né? Nossa, que crueldade! Mas Deus, ele aprovou isso. Porque olha o que fala aqui, olha. Seus direitos como esposa e mãe, nenhuma outra pessoa tinha a prerrogativa de partilhar. Reverenciava seu marido e nisto é apresentado no Novo Testamento como um digno exemplo. Mas não queria que as afeições de Abraão fossem dadas a outra pessoa. E o Senhor não a reprovou por exigir o banimento de sua rival. Tanto Abraão como Sara não confiaram no poder de Deus e foi este erro que determinou o casamento com Agar, exatamente porque eles não confiaram, né? E aí o que ele fez? Deus havia chamado Abraão para ser pai dos fiéis e sua vida deveria ser um exemplo de fé para gerações subsequentes. Mas sua fé não tinha sido perfeita, o que ele mostrava falta de confiança em Deus, ocultando o fato de que Sara era sua esposa e novamente com o seu casamento com Agar, né? Para que atingisse a mais elevada norma, Deus o sujeitou a outra prova,
mais severa que o homem jamais foi chamado a suportar. Como ele não passou no primeiro teste, né? Ele não confiou em Deus, tomou as providências, vamos dizer assim, humanas para tentar solucionar o problema, Deus foi lá e o passou para outras provas, né? Mas aí nós vemos que mesmo que com Deus fazendo com que Abraão aprovasse esse pedido de Sara, né, falando que realmente ela era a esposa e mulher legítima, Deus, ele honrou Ismael, o filho mais velho de Abraão, né? Ele não simplesmente descartou ele, né? Que fala que, olha as provas que Abraão veio a viver, né? Deus, ele prometeu a Ismael que ele não ficaria sozinho, que ele não o abandonaria e que ele também iria prosperar, ele teria uma grande nação. Então, Deus também honrou Agar e Ismael, tá bom? Mas o que? A providência que ele tomou foi o quê? Para que não houvesse mais desavenças e desarmonia no lar, ele teve que separar, né? E olha só, a resposta aqui, né? Veja que como Abraão ele não passou no primeiro teste de fé, Deus teve que prová-lo novamente. Inclusive, esse plano de teste foi também um exemplo para o povo, o céu, os anjos do céu, entenderem o plano da redenção. Né? Então, vamos ver que, olha, na obediência da fé, Abraão havia abandonado o país natal. Então, teve vários testes, né? Deus testando ali. Então, ele teve que deixar sua terra natal, afastar-se dos túmulos de seus pais e do lar de sua parentela, vagueara como um estrangeiro na terra de sua herança. Tinha esperado por muito tempo pelo nascimento do herdeiro prometido. Por ordem de Deus, despedira seu filho Ismael. Então, Deus ordenou que ele despedisse Ismael. E agora, quando o filho que fora desejado durante tanto tempo chegava à varonilidade, e o patriarca parecia poder divisar os frutos de suas esperanças, uma prova maior do que todas as outras estavam diante dele, que foi o que agora? A prova o que? Do sacrifício de Isaac, né? E agora aqui, Abraão, ele passou por uma prova e tanto, né? Vocês imaginam o filho que tanto demorou a vir, né? Que foi prometido, e agora Deus pedindo a vida dele em sacrifício. Né? Olha que loucura. Interessante também trazermos o quê? Que quando Deus o mandou sacrificar Isaac, Satanás, ele estava a postos para sugerir, ou seja, Satanás veio fazer a cabecinha de Abraão, tentar fazer o quê? Com que ele duvidasse também, né? Como ele fez antigamente ali com Sara, com Abraão, fazer o quê? Duvidar das promessas de Deus. Então, Satanás, olha, estava a postos para sugerir que ele devia estar enganado, pois que a lei divina ordena, não matarás, né? E Deus não exigiria o que uma vez proibira. Saindo do lado de sua tenda, Abraão olhou para o calmo resplendor do céu sem nuvens e lembrou-se da promessa feita quase 50 anos antes, de que sua semente seria numerosa como as estrelas. Se essa promessa devia cumprir-se por meio de Isaac, como poderia ele ser morto? Abraão foi tentado a crer que poderia estar iludido, né? Então, aqueles pensamentos de dúvida, né? Aí aqueles questionamentos que a gente fica colocando na nossa cabeça, que a gente fica permitindo o quê? Dar brechas, né? É assim que o inimigo vai trabalhando. É o tal do grande conflito, né? Que Deus vai nos testando. Que interessante isso, né? E qual que foi a atitude de Abraão diante disso? Abraão, então, não murmurou contra Deus, mas fortaleceu a alma pensando nas provas da bondade e fidelidade do Senhor. Agora aqui, ele passou do teste, né? Antes não, mas agora sim, ele passou do teste. Este filho fora dado inesperadamente e não tinha aquele que conferira a preciosa dádiva, o direito de reclamar o que era seu. Ou seja, como assim, Deus? Era uma promessa. O Senhor me deu esse filho, né? Questionar a Deus? Não, mas ele não fez isso. Então, a fé repetiu a promessa. Em Isaac será chamada a tua semente, semente numerosa como os grãos de areia na praia. Isaac fora filho de um milagre e não poderia. O poder que lhe dera
Não, e não poderia o poder que lhe dera a vida restaurá-lo? Então, olha o que ele pensou. Se Deus me deu Isaac e prometeu a ele que através dele eu teria uma semente, uma descendência, então Deus ele pode, inclusive, ressuscitar ele. Eu só vou obedecer a Deus. Olha que interessante, que prova, né? E aí, aqui conta a parte do grande conflito, né? Em que Abraão começou a olhar, ele foi à tenda, olhou para Isaac, viu ele lá deitado, depois olhou para Sara e começou a pensar como que ele iria explicar isso para ela quando voltasse. Que eu tive que sacrificar Isaac, que já era, né? A prova que ele iria ter que suportar, né? Mas a atitude de Abraão foi simplesmente confiar. Ele obedeceu a Deus, levou Isaac para o Monte Moriá para sacrificá-lo. E Isaac, ele foi criado o quê? Aprendendo a já ser temente obediente, sem ficar questionando. Então, ele simplesmente seguiu seu pai, seguiu a ordem de seu pai. E ao perguntar, pai, mas estamos indo fazer um sacrifício, e onde está o cordeiro para o sacrifício? E a resposta, então, de Abraão foi o quê? Deus proverá, meu filho. Deus irá prover um cordeiro. Mas ele confiou em Deus. Foi uma trajetória, um caminho de silêncio, em que Abraão estava ali ainda vivendo seu conflito mental de grande conflito, né? De dúvidas. Mas o que? Ele decidiu confiar em Deus. E tanto que, no momento em que ele levantou a mão para, né, sacrificar o seu filho, qual foi a reação e a atitude que Deus fez? Ele disse, né, como vocês conhecem a história, falou para que ele não machucasse, né, o seu filho, era um teste de prova. E acredito que aquele momento ali foi um momento de alívio que Abraão sentiu. E também a gratidão que ele sentiu de poder confiar em Deus, né? Acho que quando nós passamos por momentos de testes tão pesados na nossa vida e no final a gente vê que dá certo, que a gente pode confiar em Deus, é como se o nosso relacionamento com Ele fosse do nível 8 para o nível 1000, né? Vamos dizer assim. E é uma sensação de gratidão, de confiança, né? Aumenta o nível da nossa confiança em Deus. E acredito que foi isso que Abraão sentiu naquela hora. E aí, qual foi, olha só, em sua alegria e gratidão, o sentimento de gratidão que ele teve, né, Abraão deu um novo nome ao lugar sagrado, que foi o quê? De Monte Moriá para o quê? Jeová Jiré, que significa o Senhor proverá, né? O Senhor proverá. E essa deve ser a nossa atitude diante das lutas e desafios que nós enfrentamos todos os dias da nossa vida, né? O Senhor proverá. Essa deve ser a nossa atitude, né? Deus irá cuidar, Deus irá prover. Eu não devo temer, mesmo que aparentemente as coisas pareçam estar, gente, mas é isso mesmo? Será? Nossa, mas aparentemente está tudo errado, está tudo dando errado, né? Mas é isso que Deus quer de nós, que nós confiemos nele, né? E olha que interessante aqui, como eu disse, né? O tempo já está se esgotando, então eu vou só finalizar com uma questão aqui. Olha só, o carneiro oferecido em lugar de Isaac representava o Filho de Deus que seria sacrificado em nosso lugar. Quando o homem foi condenado à morte pela transgressão da lei de Deus, o pai, olhando para o filho, disse ao pecador: vive, eu achei um resgate. Isso daqui, como eu disse, foi uma prova, inclusive, para o céu, né, os anjos entenderem o plano da redenção, porque até então, até eles não tinham entendido direito. Mas como assim? Deus ele vai ter que dar o seu filho, Jesus, para morrer para o povo? Até eles não tinham esclarecido isso na mente deles, né? E vejam, ó, Deus desejou provar a lealdade de seu povo perante o céu todo para demonstrar que nada menos que perfeita obediência pode ser aceito e para patentear de maneira mais ampla perante eles o plano da salvação. Tudo que Deus espera de nós é o que? Obediência, né? A genuína
Olha só, mas a fé genuína se manifestará pela obediência, mesmo que aparentemente tudo pareça estar em desarmonia, né? Por exemplo, perder um emprego por causa dos meus princípios, por causa dos mandamentos de Deus. Aparentemente, isso parece ser o quê? Algo muito cruel, muito, né? Nossa, eu vou ter que passar dificuldades financeiras, eu vou ter que passar por muitas coisas. Mas tudo que Deus quer é o quê? Que confiemos nele. Porque ele proverá, Jeová Jiré, né? E agora, finalizando, olha só. Vejam que interessante isso daqui, olha, a prova foi muito mais severa do que aquela que Adão havia sido submetido. Veja, a pressão que Abraão passou foi pior do que Adão e do que Eva passaram, né? A conformação com a proibição imposta a nossos primeiros pais não envolvia sofrimento. Eles só deveriam que abster-se de fazer alguma coisa. Não pode comer tal fruto, né? Ali não exigia sofrimento, era só uma prova de obediência, né? Mas aqui, olha, não envolvia sofrimento, mas a ordem dada a Abraão exigiu o mais angustioso sacrifício, que foi a mesma prova que Deus passou de ter que dar o seu filho como sacrifício para morrer por nós, né? Então, na segunda prova, Abraão foi 100% aprovado, né? E é assim que Deus nos testa também, olha. Quando foi dada a Abraão a ordem para oferecer seu filho, isso assegurou o interesse de todos os entes celestiais. Com ânsia intensa, observavam cada passo no cumprimento daquela ordem. Quando a pergunta de Isaac, onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu, Deus proverá para si o cordeiro. E quando a mão do pai foi detida, estando a ponto de matar seu filho, e for oferecido o cordeiro que Deus provera em lugar de Isaac, derramou-se então luz sobre o mistério da redenção. E aí os anjos, né, e mesmo os anjos compreenderam mais claramente a maravilhosa providência que Deus tomara para a salvação dos homens. Então, diante dessa prova de fé que Deus deu a Abraão, ele também estava mostrando para os anjos celestes ali, para que eles ficassem mais entendidos sobre o plano da redenção. Olha que maravilhoso isso, né? Como que Deus ele é perfeito em tudo que ele faz, né? E tudo que ele quer de nós é o quê? Obediência, confiança nele e que tenhamos fé. Para isso nós precisamos o quê? Nos relacionar com ele, né? Termos um relacionamento verdadeiro com ele. Isso é através do quê? De constância. Todos os dias, pessoalmente, não só indo à igreja, não só, né, através de programações como esta, mas nós precisamos desenvolver isso de forma pessoal, né? Nós mesmos, estudando, buscando e principalmente orando, porque a oração é o nosso alimento, e é ela que nos liga diretamente com Deus. E assim nós iremos desenvolver o nosso relacionamento com Ele, tá bom? Essa é a mensagem desta manhã, e que essa história de Abraão venha servir para nós como exemplo do que é realmente uma prova de fé. Tudo que Deus quer de nós é o quê? Que nós confiemos nele e também que nós o obedecemos. Mesmo que aparentemente tudo prove e mostre estar o quê? Sendo um desastre, né? Tudo aparentemente mostre que está dando errado, ou que está sendo muito difícil, ou que está demorando demais. Ele é Deus e Jeová Jiré, ele proverá. Amém? Que Deus abençoe o nosso dia e vamos orar para finalizarmos a mensagem de hoje. Grande Deus e amado Pai, graças a Ti, Senhor, porque o Senhor é bom para nós, o Senhor nos ama mais do que qualquer um aqui na face dessa terra. E o Senhor sempre tem o melhor para nós. Muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigada por essa história real que aconteceu, por esse exemplo que temos, que estamos tendo a oportunidade de aprender também através dessa história, de vermos que o Senhor quer de nós o quê? Um relacionamento concreto. E também que o Senhor quer de nós o que? A fé, a confiança em Ti e também a obediência,
mesmo que aparentemente tudo esteja dando errado, dando ruim, né? Que o Senhor nos ajude, Deus, a desenvolvermos essa fé em Ti, como Abraão teve. Os primeiros testes, ele meio que falhou, como nós também cometemos muitos erros, tentamos muitas vezes agir achando que o Senhor não vai fazer o serviço por completo, né? E aí nós tomamos providências, cometemos muitos erros, e por isso vêm as consequências de nossos atos. Mas que o Senhor tenha misericórdia de nós, Deus, e nos ajude a confiar no mais em Ti, a termos a certeza de que o Senhor proverá todas as coisas, que o Senhor nunca irá nos desamparar. Que o Senhor venha abençoar a cada pessoa que está aqui nesta live, ouvindo essa mensagem, que eles venham gravar no coração deles de que o Senhor está com eles, de que o Senhor os ama, de que o Senhor irá prover todas as coisas e que nós não devemos temer, que nós não devemos andar ansiosos, que nós não devemos tentar agir por nossos impulsos, mas apenas confiar nas promessas que o Senhor tem para nós. É isso que nós é isso que nós te pedimos nesta manhã. É isso que nós entregamos nas tuas mãos. Em nome de Jesus, que vive e que reina para sempre. Amém. Deus Amém. abençoe o seu dia, viu? Obrigada, com Deus. Deus te abençoe. Deus abençoe a todos. Um bom dia. Amém. Bom Amém. dia. Bom dia, tchau, gente.